Bem-vindo ao podcast Coach de Excelência. Esse podcast é para você, profissional da educação física e estudante que quer crescer na carreira. Meu nome é Paula Midani. Eu sou Adriano Teles. E hoje a gente vai falar de uma das capacidades do Coach de Excelência, que é receber feedback. Show de bola. Então, para começar aí, o que é feedback, né? Feedback é uma palavra em inglês. E em português, a tradução é retroalimentação. Mas é uma palavra meio comprida aí, não tão atraente e fácil de pronunciar aí. Então a gente prefere usar a palavra em inglês mesmo, feedback, que é mais simples. Então, retroalimentação, o que significa isso? Você se alimentar de novo. Então é você pegar e procurar entender o que mais você pode aprender sobre algo que você já fez. Então você faz algo, ou fala algo, e aí você recebe uma informação externa sobre aquilo que você já fez. Então você já fez e vai pegar uma informação de novo. Então basicamente é isso. Feedback é isso aí. Então no episódio de hoje a gente vai falar como receber feedback. Existe técnica para receber feedback? Como é que é isso? Eu não sabia que existia uma maneira isso, Paulinha? Como é que é? Sim, porque muitas pessoas acreditam que receber feedback às vezes é uma opinião que não vai fazer diferença. E na realidade, o feedback são pontos onde você talvez não enxergue onde possa melhorar. E várias vezes são pontos que realmente a gente não consegue perceber. Então a gente acredita que já tá bom em alguma coisa, mas a gente tendo uma visão externa, a gente pode ser melhor ainda em algo. E existem maneiras de você fazer isso com mais eficiência. Não que seja certo ou errado, mas você vai ser muito mais eficiente e crescer muito mais escutando, de certa forma, os feedbacks. Então a ideia aí, pelo que eu estou entendendo, é se alguém está me dando um feedback, está me falando alguma coisa, então é porque ela tem uma opinião sobre aquilo, né? Isso. E aí eu posso ouvir essa opinião e julgar se aquilo faz sentido ou não, se eu posso melhorar ou não. É mais ou menos isso, então. É você analisar, filtrar e colocar em prática tudo aquilo que fez sentido para você. Tem que fazer sentido. E o feedback a gente recebe, a gente escuta, a gente precisa dar a oportunidade de alguém poder falar algo que você não sabe ainda, ou que você até sabe e não lembra diariamente, porque é difícil ser perfeito diariamente. Então, para a gente buscar ser excelente em algo, é uma busca eterna. Um feedback de uma pessoa de fora, que seja um aluno, um parceiro, um chefe, vai fazer com que você chegue mais perto da excelência de uma maneira mais eficiente. Então, dar e receber esse feedback aí é o caminho para a excelência, né? É uma forma de você acelerar esse processo aí para chegar na excelência, porque ao invés de você estar contando só com a sua própria opinião, você está contando com a opinião de outras pessoas também, e aí com isso, você tem uma inteligência coletiva aí para você se aproximar da excelência. Show de bola. Isso. Então, como é que eu faço para receber feedback, então? Eu fico esperando, eu peço, existe alguma etiqueta, vale a pena pedir? Olha, a gente pode pedir para as pessoas mais próximas, numa aula, por exemplo, se você quer melhorar alguns pontos da aula, você pode pedir ou para o seu parceiro que dá aula com você tem essa liberdade com seu parceiro e chegar no início da aula e pedir, poxa, analisa o que eu tô fazendo, como que eu tô dando aula, como que eu tô falando, como que eu tô explicando, e ao final da aula, você pedir mais uma vez, e aí, o que você pode me dar de feedback, o que eu posso melhorar, não é nem perguntar, e aí, gostou? Não é... Gostou não é muito específico, né? Não, é perguntar o que eu posso ser melhor. Então, a primeira parte é perguntar. Se não tiver um colega que dê aula com você, né, uma pessoa da equipe, se você tiver mais intimidade com algum aluno, você pode pedir pro aluno. Um aluno mais antigo, um aluno que seja um amigo, você pode pedir também. Se não pode pedir para o aluno, se você não tem intimidade com o aluno, você pode também pedir para uma outra pessoa da equipe. Por exemplo, eu posso pedir para uma pessoa da recepção que assiste não só as minhas aulas, como as aulas de outros coaches, e poder dar a opinião dela, uma pessoa de fora que não entende tanto
de movimento, mas entende de, por exemplo, uma atitude de um coach. Então, acho que o primeiro passo é não esperar e pedir o feedback de alguém. Inclusive, talvez se essa pessoa não entenda sobre aquilo, pode ser inclusive uma vantagem, porque ela vai estar na posição de leiga, que é mais ou menos parecida com a posição do aluno. Então, o aluno está lá vendo a aula e ele não sabe de muita coisa. Então, às vezes, se uma pessoa leiga que não domine tanto aquilo lá, ela pode se colocar no lugar do aluno e dizer, pô, quando você falou aquilo lá, eu não entendi. O que é isso? Né? Você falou shrug. O que é isso? Sei lá, de repente, então, é uma dica para a gente usar palavras mais simples. Né? Então, de repente, se for pedir feedback para uma pessoa, você pode ser específico e falar, dá uma olhada como é que eu estou ensinando o clean, levantamento de peso olímpico, por favor. Né? Eu quero ver se você repara se está sendo claro e as pessoas estão entendendo, né? Franzindo a testa, ficando para trás, sei lá, alguma coisa desse tipo. Pode ter uma linguagem não verbal aí. Né? O aluno fazer uma cara feia quando o coach fala para ele fazer um movimento pode significar que ele não entendeu. Pode ser que ele não goste do movimento, mas pode ser uma linguagem não verbal também que ele não está entendendo. E aí o coach tem que ter um recurso aí para poder se fazer entender, né? Usar outra palavra, ou explicar a palavra, ou demonstrar, ou tocar, né? Então, ou trocar o comando por outra coisa que no final das contas cause, né, a coisa desejada. Às vezes a gente fala, né, vai, estende quadril, e a pessoa não estende quadril. Ela não sabe nem o que é estender, não sabe nem o que é quadril. Ela pula, aí a pessoa pula, pronto, é isso aí, meu filho, entendeu? Boa. É isso. Essa percepção diferente de uma pessoa que conhece o CrossFit, conhece como vai ser a aula, conhece como você dá aula, e a percepção de uma pessoa de fora. Quanto mais percepções diferentes, melhor. Show de bola. E aí depois que eu peço, né, a pessoa vai vir falar as coisas, mas será que ela vai querer falar o que eu quero ouvir? Será que a pessoa vai ter modos ou ela nem vai ter modos, né? O que eu faço caso a pessoa... Eu peço e a pessoa começa a me metralhar? O que eu faço, assim? Eu não quero ouvir isso, né? A primeira coisa é não levar para o pessoal. Porque você precisa estar aberto, é necessário que você esteja aberto para escutar coisas que você não vai gostar. Porque para melhorar, provavelmente são pontos que você não é tão bom. Então, você vai escutar provavelmente coisas que podem até te machucar. Não leve pro pessoal. Porque se você pedir o feedback, você vai ter que filtrar o que a pessoa tá falando e com certeza não. Muitas pessoas também não sabem dar feedback. A maneira que elas dão vai ser de uma maneira um pouco mais rude. A maneira que ela vai explicar como você faz não vai ser de uma maneira muito agradável. Mas é você filtrar, não levar pro pessoal. Que a pessoa tem que ter em mente, quem for receber o feedback, tem que ter em mente que o que eu posso fazer para aprender com o que ela está me dizendo. Exato. Né? E não como eu estou me sentindo quando ela está me dando feedback. Eu acho que muitas vezes é normal, acontece comigo, quando a pessoa vai dar o feedback, a gente tende a focar mais em como a gente está se sentindo do que se a gente pode fazer alguma coisa a respeito do que a pessoa está falando. Então, né, você me dá muitos feedbacks todos os dias, eu te dou muitos feedbacks, e às vezes você fala que eu falo muito alto. E aí, ao invés de eu já querer responder logo de cara, mas é meu jeito. Eu posso parar, pensar e... realmente eu falo alto mesmo. Então... Ao invés de eu... Porra, qual o problema de falar alto? Esse é o meu jeito, né? Tipo, eu me senti... atacado por uma característica minha. Isso. Eu realmente falo alto, mas se eu quero ser uma pessoa melhor, mais comunicativa, que as pessoas me escutem mais, isso. Se eu quero ser ouvido, então talvez o tom de voz eu tenha que dar uma controlada aí. Tem determinadas situações que faz sentido falar alto, todo mundo fala alto em determinadas situações, outras, às vezes, falar alto pode ser que vai complicar a minha comunicação. Então, se eu estou em busca de ter uma comunicação melhor e estão me dando feedback que minha comunicação está alta, e isso está atrapalhando, então eu tenho que pensar, parar, né? Deixar o orgulho ferido ali de lado e... É verdade, a Paulinha tem razão. Eu tenho que ficar me policiando agora, né? Ixi, falei alto, vou tentar baixar o tom de voz aqui. Então, acho que
realmente a gente é quase que automático, né? Acho que é um instinto de sobrevivência da gente de Se proteger. Né? Você é X. Não, sou não. Aí eu tento me defender e reagir. Existe reativo, né? o síndrome da Gabriela também. Sabe qual é? Não. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim. Então as pessoas elas acabam se baseando no que elas são e falam, não preciso mudar. Eu sou assim, vou ser assim para sempre. E quando você recebe um feedback, você tem que analisar se esse eu sou assim e principalmente você se você pediu, né? Se você pediu é porque você não Exatamente. quer ser assim, né? Mas mesmo quando a gente pede, existe a possibilidade da gente ser reativo. Sim. Eu vou dar um exemplo. Mas se a pessoa não pediu, ela poderia até dizer que ela não quer mudar. Agora, se ela pediu, o objetivo do feedback é mudar, né? Então, ela nem... Esse argumento já dá uma enfraquecida. Mas isso daí é uma das capacidades que um coach de excelência precisa desenvolver. Receber feedback é uma capacidade que a gente vai desenvolvendo aos poucos. É no dia a dia. É que nem você não começa um Ring Muscle Up, que é subir na argola com a argola alta. Você começa o Ring Muscle Up no chão fazendo Hollow Yard, canoinha e Superman. Então, começa aos poucos e você vai fortalecendo progredindo devagarzinho, aos poucos. Passo a passo. Isso. Receber feedback é a mesma coisa. Por que a gente fala de receber feedback antes de dar, né? Quando a gente vai falar sobre feedback? Porque antes da gente saber dar, pelo menos eu penso assim, é importante que a gente saiba receber de uma pessoa que tem maneiras ou não de dar feedback. Que eu acho que se a gente aprende a receber e a gente começa a prestar atenção em como a gente se sente, como a gente reage, na hora que a gente for dar, a gente vai lembrar, ixi, quando me falaram assim e tal, eu fiquei reativo e nem prestei atenção no que a pessoa estava falando, eu fiquei só pensando em como eu estava me sentindo. E aí a gente, às vezes, na hora de dar, se você quer ser uma pessoa que dá feedback para a pessoa escutar, né, vai ter aí que se preocupar em como a pessoa vai se sentir. Se a pessoa... Né, aí é uma faca aí de dois lados, né? Para receber, procure fugir dos seus sentimentos. Mas na hora de dar, às vezes a pessoa não é uma pessoa treinada para receber. Então, na hora que você for dar... Tem que pensar nos sentimentos dela. Tomar cuidado nos sentimentos dela para você, né? Para ela entender o que você está falando e ter uma comunicação efetiva. Isso. Porque o objetivo de dar feedback é que a pessoa gere alguma... aprenda alguma coisa e use aquilo a favor dela, né? Isso. Então, se você simplesmente falar de um jeito que a pessoa vai ficar reativa, não vai fazer muito sentido falar e nem sentido ela reagir, porque ninguém vai progredir, né? E quanto a como receber, até pessoas que querem realmente receber, eu vou dar até um exemplo que eu gosto de receber feedback e a maneira que eu reajo faz com que a pessoa que está dando às vezes acha que eu não estou gostando, acha que eu não estou recebendo. Então, isso daí me fez parar para pensar como eu estou reagindo. Por mais que na minha cabeça eu esteja assim, vou pensar no que ele está falando, vou analisar e colocar em prática, mas como que tá a minha cara? Como que eu tô falando de volta? A linguagem não verbal. A né? não verbal, exatamente. Porque eu acredito ser uma pessoa aberta para feedback, tanto é que você me dá chuvas de feedback. Eu, pelo menos comigo, eu sinto que você é bem aberta e eu dou enxurrada de feedback mesmo e acho que você recebe bem, muito bem, inclusive. Mas existem pessoas que não pensam igual, então eu parei para analisar, pode ser realmente a maneira que eu reajo. E com você, a maneira que eu reajo não faz com que você não me dê mais, entendeu? Então eu parei para analisar isso. E aí a questão é essa. Você quer melhorar? Quer receber feedback? Também analise como você está reagindo com aquele feedback. Não levou pro pessoal? Também veja como que você está recebendo sua cara, as reações, né? Como você falou, a comunicação não verbal é importante também. E aí, recebi o feedback. O que eu faço agora? Vou agradecer, né? Obrigado pelo feedback. Por mais que a gente não goste, nossa, que feedback pegou lá na alma. Tem feedback que dói muito. Sim. E quanto mais você receber, mais você treinar em querer ser melhor em receber, a tendência é que doa cada vez menos. Isso. Então você vai receber mais, vai doer menos, você vai poder aprender mais, botar mais em prática, se aproximar dos seus objetivos, da excelência, de ser um coach de excelência aí também.
Então eu acredito bastante nisso. Se alguém me dá um feedback e eu não concordo com ele, eu não vou falar assim, valeu, não concordo. Não, é agradecer mesmo, genuinamente, para depois analisar. E se você não concordar, é uma análise sua. E às vezes você não concorda na hora, Isso. porque o sentimento dá uma aflorada, mas aí você acorda no outro dia, pô, pior que é mesmo, né? Não é a primeira vez que me falam isso, não é a primeira pessoa que me falam isso. Exato. Será que se 10 pessoas já me falaram a mesma coisa, será que não sou eu que tô, talvez, né? Mas acho que o sentimento, tocando bastante nessa tecla, ele tende a blindar a gente, e aí a gente reage para se defender e tudo Tenta mais. se proteger daquele sentimento de frustração, né? Porque você acredita que você é bom naquilo e alguém vai falar que você não é tão bom. Então a sacada é, mesmo que você discorde completamente, fala, agradeço, obrigado. Então, às vezes, por que eu vou agradecer por algo que eu desconcordo? Porque Não concordo. que eu discordo totalmente, né? Na sua cabeça, eu acho que tenta pensar assim. Às vezes eu não agradeço também, às vezes eu esqueço, mas tô fazendo esse exercício aqui agora até para É o ideal, né? me servir para mim. Eu estou agradecendo por esta pessoa ter tirado o tempo dela para falar algo que ela acha que pode me ajudar. Então, às vezes ela acha que pode me ajudar, gastou um tempo dela para dar feedback. Então, obrigado por isso. Não pense em obrigado por você dizer algo que eu odeio, que eu não sou. Se você pensar assim, você não vai querer agradecer, né, várias vezes, né? Algumas vezes, pelo menos, sei lá. Então pensa assim, tá, obrigado por você ter tirado seu tempo e me dizer algo que você acha que é relevante. Pronto, é isso. Que aí, independente se você concorda, discorda, se doeu na alma, se não doeu na alma, você tá agradecendo por algo que é neutro. Mas você tocou no assunto, quando é relevante, né? Porque existem aquelas pessoas que vão dar um feedback, por exemplo, não gostei da comida, não gostei da aula. Ah, me dá um feedback, o que você achou da aula? Não gostei da aula. Né? Ser específico. Aí vale a pena entrar, né? Mas não gostou do quê? Por quê? Né? Tipo, foi o aquecimento? Foi o comprimento? Foi a força? Foi a técnica? Foi a música? Ah, não, a música. Ah, tá bom. Mais alguma coisa além da música? Não, era só a música mesmo. Ah, tá bom. Obrigado. Ótimo, eu não gostei do treino de hoje. Esse é o feedback. Então, aí na hora você de tenta receber, buscar isso. às vezes a pessoa não sabe dar, então Garimpa. garimpa Né? ali para ver por quê, do quê, né? E tal, acho que também tem uma outra dica que é não sugestionar tanto, né? Isso. Você deixa um pouquinho aberto, não gostou da aula, mas do quê? Isso. Aí vai indo. Se ela não for indo, aí você vai, né? Foi alguma coisa que eu disse? Foi o tempo? Foi o quê? Como eu falei, não expliquei, você não Ou- entendeu. isso. O que não dá pra falar é... Fala assim, você não gostou da minha aula ou se você tivesse Você feito... não gostou da corrida do WOD? É, tipo, muito específico, né? Às vezes a pessoa vai falar, Exato. E aí, se você deixar por isso mesmo, pode ser que ela não tenha gostado da corrida do WOD também, mas quando ela falou que não gostou da aula, não foi por causa disso. É porque muita gente não gosta de correr mesmo e reclama, né? Verdade. Então a pessoa poderia te dar um feedback numa direção, você levou ela para outra que nem era o motivo principal original, né, dela ter dado feedback. Botar em consideração que receber o feedback é para você dar uma aula melhor amanhã ou a próxima aula. Pelo menos quando eu recebo um feedback no primeiro horário que eu dou aula, eu já tento até colocar em prática. Inclusive aconteceu, eu acredito que hoje você me deu um feedback sobre o Good Morning. O movimento Good Morning é um movimento onde você coloca a barra nas costas e flexiona o quadril, dobra o quadril, vai o corpo para frente e o bumbum para trás. E aí você me deu um feedback. Acabei de lembrar, agora eu lembrei qual foi. Isso, você me deu um feedback de que tinha um aluno que estava, não lembro se estava dobrando demais ou dobrando de menos, e eu falei assim, mas para ele foi necessário. E aí você falou assim, você poderia ter perguntado se tem algum aluno naquele momento, que naquele movimento, sentindo as costas, porque no Good Morning pode sentir a lombar. E eu falei assim, nossa, eu poderia ter perguntado mesmo por cuidado e preocupação com os meus alunos. Em seguida, para o próximo movimento, que já foi front squat, que eu acredito que também alguns alunos podem sentir a lombar
Ou pode ser por lesão ou por fraqueza mesmo. Eu já coloquei em prática. Eu não sei se você percebeu. Você percebeu? Sim, eu ouvi, Então, assim, eu escutei o feedback, eu analisei, eu falei assim, eu acredito que tá coerente, faz sentido pra mim, e eu já coloquei em seguida no próximo movimento na mesma aula. Mas se não pode na mesma aula, pode ser na aula seguinte, se não pode no mesmo dia, no dia seguinte. É receber o feedback. Você tocou num ponto aí que, como a gente tá falando de excelência, que a excelência é uma montanha, eu gosto sempre de falar essa frase, né? É uma montanha impossível de ser escalada, mas que deve ser escalada todos os dias. Então o feedback é uma forma de você escalar essa montanha aí. E eu acho que muitas vezes algumas pessoas, alguns coaches podem achar que feedback é crítica ou que a pessoa não é um bom coach. É o contrário disso. O coach que não pede feedback, um coach que não dá feedback, ele não tem a característica para ele progredir rumo à excelência. Porque a visão dele nunca vai ser maior do que a visão de 200 pessoas vendo o que ele está fazendo todos os dias, ainda mais que as pessoas são diferentes. Então, não existe... eu já atingi o nível de excelência de coach, eu não preciso mais mudar nada e eu já sei tudo que eu tenho que fazer. Desculpe, isso é arrogância. Se você acha que você chegou na perfeição e não precisa melhorar mais nada... Até o Greg Lesmond, fundador do CrossFit, ele até fala isso, né? Ele fala assim: procure dominar um movimento. Quando você achar que dominou, comece do zero de novo. O que ele quer dizer? Se você acha que você dominou, você está enganado. Você não dominou, porque não existe domínio completo, total. Exato. Então agora... Não, desculpa, vou até refazer. Procure dominar o movimento. Quando você achar que dominou, começa de novo. Só que agora presta mais atenção. Porque provavelmente você deixou... Passar alguma coisa. Pontos cegos aí, né? Dominei. Cara, tá faltando alguma coisa. Presta atenção porque tem coisa para melhorar. Então, acho que o feedback vale para isso daí. Então, pro coach que tá achando que receber feedback vai diminuir a autoridade dele ou vai desmoralizar, descaracterizar, é lógico que dependendo da forma como a pessoa fala, né? Pode parecer isso, mas se ele souber receber bem e ele aplicar aquilo, todo dia ele vai estar melhor. Então, se ele está melhor todo dia, a autoridade dele cresce, né? Perante os alunos, o respeito com os alunos cresce, porque ele está praticando a melhoria que ele recebeu. Se ele receber, entender, né? Dar uma filtrada, beleza, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido, vou colocar isso aqui em prática. Então, eu acho que é legal fazer esse parêntese, porque... o feedback, receber feedbacks é uma forma de você melhorar e se aproximar da excelência. Se você não recebe, presta atenção no que você está fazendo, porque provavelmente você está deixando algum ponto cego passar aí, né? A não ser que você acredita que existe o coach perfeito que não precisa melhorar nada. A gente não acredita nisso, é uma busca contínua, uma busca infinita. Aí. A imperfeição é da natureza do ser humano. E a busca para a perfeição é uma jornada eterna. Não tem como. Um jogo infinito aí. Um jogo infinito. E eu posso dizer que realmente ajuda na evolução, nessa busca da excelência, porque desde o primeiro dia que eu comecei a dar aula até hoje, eu vejo que colocando em prática os pontos de feedback que eu recebi, dos meus colegas de trabalho, de outras pessoas, não somente eu vi que eu evoluí como coach, mas também evoluí na vida, porque dá pra gente transferir. Eu escuto um pouco melhor quando as pessoas vêm me dar feedback sobre outras coisas. E eu lembro que eu recebi um feedback eu não lembro se foi de uma aluna ou foi você que me falou que uma aluna falou, que assim, eu tive mais de 20 anos como atleta, eu fui criada por treinadores de atleta, então eu friso muito quando eu quero que um aluno acerte um movimento. Então eu acabava sendo repetitiva. E foi treinada por treinadores chineses, cubanos, né? Tipo... Isso, americanos. Que tem já um estigma aí de serem mais bem durões, né? São super durões, russos. Então até meu apelido era russa, né? Que eu era muito russa. Por quê? Entre parênteses, entre aspas, né? Eu pego no pé do aluno
porque eu quero que ele acerte o movimento. Então, eu acabava sendo repetitiva e eu ficava muito em cima de um aluno que eu acreditava que ele tinha potencial para acertar aquele movimento naquele momento. E aí eu tive um feedback de que eu fico muito em cima do aluno e o aluno não quer isso. E eu parei para pensar, falei, realmente, tem aluno que não quer isso, mas tem aluno que quer. São poucos? São muitos? Vai depender da turma que eu tô dando aula. Tem que fazer uma leitura aí da linguagem verbal e não verbal também, né? Exato. Então eu tenho que ver se aquele feedback que eu recebi cabe naquele momento da minha aula. Então eu vou conseguir analisar para colocar em prática. Eu acho que é o último ponto da gente falar de receber o feedback. Receber o feedback, agradeceu, analisou, aí concordou com algumas coisas, não concordou com outros, o próximo passo é colocar em prática. E você coloca em prática, você pode até mentalizar, eu às vezes faço isso, eu mentalizo um cenário de que está acontecendo aquilo. Eu lembro que quando eu recebi esse feedback, eu fico muito em cima do aluno, eu fiquei imaginando como eu faço isso. E de repente eu pensei assim, realmente pode ser chato para alguns alunos eu ser repetitiva. Então, eu criando... Porque às vezes você tem a visão assim, pô, quando fizeram comigo foi tão bom, eu cresci porque fizeram isso comigo. Exato. E aí você cria aquilo, caramba, foi tão bom pra mim, eu vou fazer pra todo mundo. Exato. Só que a pessoa não As pessoas são quer a mesma coisa que você, né? Mas é exato. Nossa, você foi num ponto que eu acredito ser por que eu era uma coach que pegava tanto no pé dos alunos. Porque aquilo, quando eu tô sendo... Mas até hoje, quando eu tô sendo treinada, eu preciso que alguém seja repetitivo comigo. Estende quadril, estende quadril, estende quadril, estende quadril. Durante o movimento. Que aí eu vou estender o quadril. Porque durante o movimento você tem que pensar em várias coisas. E se que eu tô com problema naquele momento, a extensão de quadril, vamos dizer, num clean, se alguém tá lá repetindo, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, não tem como eu não fazer. Então, como isso dá muito certo pra mim, eu acreditava que os meus alunos também sentiriam isso. Todos, né? Todos, exatamente. E aí o feedback foi, nem todos são assim. E aí é a análise de quem é e quem não é. Show de bola. E o que eu acho que vale uma pena a gente falar também, que na hora que for colocar em prática, é colocar em prática com uma mentalidade de teste. Uhum. Eu vou testar, mas não testa uma só vez. Testa uma, testa duas, testa três, testa 10 vezes e vai realmente com a mente aberta, porque se é algo, né, que você recebeu e está fora da sua zona de conforto, no início a tendência do corpo humano é voltar para o estado de conforto. E aí ele vai querer justificar para você que aquele feedback não vale a pena o tempo inteiro. Exato. E é muito fácil o seu cérebro te convencer para desistir de colocar em prática o feedback. Então é importante você... colocar bastante isso dentro do seu consciente, que é um teste, e que é um teste que vai te botar fora da zona de conforto, vai dar um sofrimentozinho aquilo lá, mas é importante você insistir naquilo lá, porque a partir do momento que depois dá uma internalizada e repete, vai sofrendo menos, e aí você vai poder ver se teve benefício ou não. Né? Então, se de repente você tinha esse relacionamento com o aluno lá, que você ficava muito em cima, e aí, pô, tá em cima demais. Aí você fala, beleza. Então, será mesmo que eu der menos atenção, ele vai gostar mais de mim? Não é possível. Eu adorava quando a pessoa dava atenção pra mim e a pessoa quer menos. Na sua cabeça era uma crença de que quanto mais eu desse, melhor. Mais resultado eu teria. Mais resultado eu teria. É tudo que eu quero. Que fantástico. Então, eu vou fazer isso pra todo mundo. Então, você tem que criar nessa parada. Então, eu vou dar menos e vou observar. Isso, e aí talvez a sua mente vai querer observar e achar que não tá dando resultado. Que não tá dando resultado. Você vai dar menos feedback pro aluno que quer mais só para comprovar sua teoria de que você tem que dar mais sempre, né? Então... É uma batalha. É uma batalha da gente tá colocando em prática. Até porque, às vezes, a gente coloca em prática algum feedback que você tá analisando se é válido ou não. Tô me arrumando minha coluna aqui. Já deram meu feedback, eu fico meio corcunda. Então, vou arrumar a coluna. Tô arrumando. Então, você vai tentar validar o feedback que te deram. Eu fiquei até mais longe do microfone agora. Não, agora põe a cabeça mais pra frente. E aí, quando você vai colocar em prática o feedback que você recebeu... Eu poderia justificar aqui, ó. Eu fico corcunda pra falar mais perto do microfone. Ó, o cérebro já tentando justificar por que eu fico corcunda. Não, eu fico corcunda porque
Mas é assim que o ser Postura tá humano ruim mesmo. funciona geralmente. A gente sempre busca justificativa pra tudo. Pra tudo. Eu vou E é uma aumentar, batalha. chegar o microfone perto da boca, aumentar o volume do microfone, mas eu não vou ficar corcunda não, bora. Então, quando você coloca em prática um feedback que você recebeu, tentando validar aquele feedback, e naquele momento, com aquele aluno, talvez não deu resultado, você não vai invalidar o feedback. Você vai testar com outros alunos, até porque são indivíduos diferentes que reagem diferente. Princípio aí da individualidade biológica, né? Exatamente. E tem aluno que vai gostar da atenção em cima, de ficar repetindo, e tem aluno que vai falar assim, pô, que saco, dá licença, eu quero fazer meu treino sozinho. E eu acredito que a gente tem condições e tempo para analisar e aprender o que o aluno dá um resultado melhor. Só que o que acontece? Foi o que você falou, a gente tenta ficar dizendo que o que a gente faz é melhor, né? Porque para mim foi bom. E é difícil até... Você come, chega no Natal, aí você come a sobremesa, uma deles, nossa, é muito bom essa rabanada, você tem que provar. A pessoa não gosta de rabanada. Como assim? Isso aí sou eu, tá? Todo mundo querendo que eu comesse rabanada, eu não sou muito de rabanada. Como assim, né? As pessoas ficam... E aí, às vezes, eu gosto de uma outra coisa, sei lá... E a pessoa não... Pamonha doce, outra gosta de pamonha salgada. Nossa, pamonha salgada é horroroso, é horrível. Que você tem que comer pamonha. Não, você não gosta, você tem que provar essa aqui. Não, essa aqui é uma delícia, você tem que provar. A pessoa, não gosto. Às vezes, a gente quer que a pessoa sinta a mesma coisa que a gente sinta, fazendo a mesma coisa, só que não funciona assim, né? Mas o ponto que eu quero chegar tem pessoas que vão comer rabanada só pra agradar o outro. E vai falar, que delícia, e não gostou. Então, se você vê que aquele aluno realmente não te dá um feedback que seja até verbal. Eu já tive aluno que falou assim, olha, tá bom, né? E já tive aluno que ficou quieto. Se você perguntar pro aluno o que ele prefere, é melhor ainda. Ele vai saber, caraca, aquele coach quer saber como que eu prefiro ser corrigido. Então, eu já fiz isso com o aluno. Você prefere que eu fale uma vez e você execute, ou você quer que eu fique falando enquanto você está executando? Eu tive aluno que eu fiz isso. E ele falou pra mim, não, eu quero que você fique reafirmando o que eu preciso fazer. E teve aluno que falou assim, pelo amor de Deus, não fala nada. Você. Não fala nada quando estiver concentrado, principalmente para bater PR. Então, com você, eu aprendi que não dou feedback durante o movimento. Ou antes, ou depois, né? Se tiver que fazer de novo. E tem aluno que prefere que eu dê feedback durante a execução do movimento. É saber como que é, se não sabe, pergunta, e aí é botar em prática o que ele quer. Me lembrou até quando eu fui tentar bater o meu recorde pessoal de remo, que eu chamei a torcida, né? A galera foi no dia do meu aniversário. E aí eu falei, galera, quando der 1 minuto e 10, por favor, gritem, xinguem tudo que vocês puderem para me dar o máximo de energia aí possível, porque é a hora que a perna tá fritando, a energia vai caindo e a gente começa a amolecer. Emoção. Então eu até dei uma coordenada do feedback. Eu falei, cara, os primeiros 1 e 10 é controle total. Eu tenho que manter um ritmo fixo. Se vocês me torcerem demais, eu vou sair do controle. Eu vou imprimir um ritmo mais forte do que o planejado. Devido. Né? Então, pode ser bom, mas tudo indica que vai dar ruim. Se começar muito forte, chega no final, você está sem energia, né? Então, eu até lembrei disso aí. Eu dei uma orquestrada no feedback. 1 minuto e 10, por favor, silêncio. Não me motive no primeiro 1 minuto e 10, porque isso aí vai tirar do meu foco. Eu tenho um pace um ritmo muito específico que eu tenho que atingir, mas chegou no 20, aí é o máximo. Aí é 100%, né? Porque você já não tá mais com tanta energia, então é a energia que tiver, gasta toda, né? É a maneira que você reage. E eu já, por exemplo, até em treino ou em competição, vou falar da modalidade que eu tenho competido nos últimos anos, que é LPO. E até o coach que me treinava achava muito estranho. Porque eu até falava, coach, narra o que eu tenho que fazer. Ele olhou pra mim com uma cara e falou assim, como assim você quer que eu narre? Eu falei assim, eu preciso que você me fale o que eu preciso fazer. Eu sei o que eu preciso fazer, mas eu preciso que você reafirme e reforce
o que eu preciso fazer. Então ele começou a fazer isso e ele viu que deu resultado tanto no treinamento quanto em competição, mas essa é a minha individualidade e eu pedi para ele, né? Eu sei como é que eu funciono e eu pedi, mas nem todo aluno pede. Então, pro coach ficar sabendo como que o aluno prefere, é ele perguntar e receber esse feedback e poder ajudar melhor os seus alunos e ter um resultado melhor com seus alunos. E se o aluno não quiser falar, se ele se sentir desconfortável, também não vai julgar o aluno que, Não. né? O aluno às vezes está no momento dele lá, ele tem os 1000 motivos dele, tem que fazer essa leitura não verbal aí e não julgar o aluno aí, né? O coach de excelência tem que aprender a dar e receber, mas o aluno normal, ele não necessariamente precisa aprender a dar e receber feedback. Ele pode melhorar e tal, mas não é dever dele aí. Eu já tive aluno que eu perguntei, você prefere que eu fale ou fique quieto? Ele falou assim, tanto faz. Então, se tanto faz, eu vou fazer o que eu acredito ser melhor, mas eu tenho que ter uma leitura, né, da reação do aluno. Às vezes ele não sabe, ele tem a preferência, mas ele não sabe. Exatamente. Então, acho que, pelo que eu entendi aqui, vamos recapitular. Então, para aprender a aprender a receber feedback, primeira coisa, pedir. Se você não está recebendo o suficiente, peça, né? Se você já está recebendo muito, tudo bem, não precisa pedir. E se você tiver numa equipe igual a minha que dá feedback a toneladas, às vezes você nem precisa receber. Então, pedir. Não preciso pedir, porque eu tô numa equipe que já tem isso incorporado, que dar feedback é o caminho. Então, pedir, aí recebeu, agradecer pelo feedback. Então, buscar entender o que é o feedback, né? O que a pessoa quer dizer com aquele feedback, não julgar logo de cara, ou se não foi específico o suficiente, fazer perguntas. Isso. Filtrar, né? Se aquilo é relevante, é importante ou não, é uma prioridade ou não, se você já está focando em outra coisa ou não. Tentar né? validar. Filtrar, agir, colocar em prática, né? Para ver se o feedback realmente está funcionando. Então, pedir, agradecer, entender, filtrar e agir. E o que as pessoas podem estar pensando agora? O que eu vou ganhar com isso, aprendendo a receber feedback? A gente já falou antes e vamos reforçar. Com o feedback, você vai poder melhorar pontos cegos, pontos que você não consegue enxergar no dia a dia e que vai fazer a diferença na sua evolução como profissional. Show de bola. É isso aí. Então, eu sou Adriano Teles. Eu sou Paula Midani e esse é o Coach de Excelência.